Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro do ano de 2019. Nós estamos aqui iniciando ao vivo mais uma edição do programa Espalhafatos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD. Um dia bonito, uma quinta-feira, não é? É muito provável que tenhamos chuva na parte da tarde, temos 60% de possibilidade de chuva hoje, mas o fim da semana promete ser muito bom, com muito sol aqui pelas nossas bandas. Comigo, iniciando o programa, Sérgio Lessa. E a pauta hoje é interessante. É isso mesmo, mano. Olá, telespectadores inteligentes que sempre escolhem estar conosco aqui ao vivo pela TV Guarulhos, tanto no canal 3 da NET como 508 HD da Vivo, também nos nossos sites espalhafatos.com.br, tvguarulhos3.com.br e ainda nas redes sociais, né, irmão? Na página da TV Guarulhos, página do Espalhafatos, no seu perfil, no meu perfil, enfim, todo esse material posteriormente a gente sobe para o YouTube, manda via WhatsApp para todas as pessoas da nossa linha de transmissão, enfim, nosso programa Cross Media está aí e hoje, para quem gosta de política, estamos com o prato bem Você se caprichado. esqueceu de dizer que com repercussão no principal jornal da cidade, o principal jornal impresso da cidade, a Folha Metropolitana. A Folha Metropolitana traz lá sua coluna diariamente. Então, nossa, o Lessa, e qual é a pauta hoje? Bom, irmão, a pauta hoje... importante aqui. Exatamente, a pauta hoje, como eu disse, é política, mas uma pessoa bastante especial, aliás, uma honra já agradecer aqui a toda a assessoria, agradecer ao amigo, né, ao pré-candidato a prefeito de São Paulo e ex-governador Márcio França. Muito obrigado pela presença, é uma grande honra mesmo estar aqui conosco, você seja bem-vindo. Prazer revê-los, prazer voltar a Guarulhos, rever amigos, agradecer a cidade que foi tão correta comigo, que nos prestigiou tanto na eleição passada. Estava dizendo a vocês que essa vai ser a primeira vez que falo em televisão desde a saída do governo, né? E deixei para fazer exatamente aqui em Guarulhos pelo carinho e pela maneira como fui tratado pelas pessoas daqui. Legal, vai começar, irmão? Pois é, por favor. Eu gostaria exatamente de saber disso, porque se dependesse de Guarulhos, o senhor seria hoje governador do estado, né? Porque ganhou aqui, ganhou as urnas de Guarulhos, né? Teve o apoio aí do nosso prefeito, do seu partido, enfim. Agora, o que o senhor traz de experiência desse embate realizado há um ano? Bem, irmão, o que acontece assim, eu venho de uma longa atividade de muitos anos, né? Estou completando essa aqui, foi a minha 14ª eleição. Então, quase 40 anos de vida pública. Eu fui vereador, prefeito 2 vezes, de uma cidade grande também, com muitos problemas, até parecida com a parte assim de Guarulhos, não do tamanho, porque Guarulhos é muito maior, mas São Vicente é uma cidade com muita dificuldade financeira. Onde o senhor foi prefeito? Fui prefeito, fiquei os 4 anos, cumpri os meus 4 anos, não saí, fiquei mais 4. Fui reeleito com 93% dos votos, uma cidade com 350 mil habitantes, enfim. E depois fui parlamentar, voltei, fui secretário de Estado e fui governador. Portanto, tinha uma experiência, né, do que estava fazendo. E sabia que o embate final, quando nós fomos para o segundo turno, porque pouca gente imaginava que eu fosse ao segundo turno, porque havia o SCAF, você se lembra? Era um nome famoso já, o SCAF, já havia disputado, e também tinha o PT. Então, eu estava ali numa posição, embora governador do estado, porque eu tinha assumido, as pessoas não sabiam direito quem eu era, né? Mas nós passamos o segundo turno, e quando passamos o segundo turno, claro, polarizou. Só que junto polarizou a eleição nacional, a eleição Bolsonaro e PT. E, claro, era uma eleição apertada, porque eu não tinha afinidade nem com o outro, e a posição era mais delicada. O Dória, como não tinha essa mesma característica da minha, ele pôde se agarrar lá na história de Bolsonaro, se manifestou abertamente pró-Bolsonaro, pegou, né, carona e se elegeu. Hoje até está nos jornais, porque ele mencionou, dizendo que ele nunca foi bolsonarista, né? Nos jornais de hoje, teve uma entrevista dura contra o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, criticando a forma Bolsonaro, não querendo aderir aos Bolsonaro, no fundo antecipando a eleição de presidente da República, porque ele é candidato a presidente da República e naturalmente acha que o Bolsonaro pode ser um adversário, né? Mas eu tinha dito, e repito o seguinte, a experiência de ser governador, ainda que por poucos meses, permitiu conquistas importantes e, claro, agregou na minha experiência de vida pública. Alguns lugares, por exemplo, como Guarulhos,
acabaram se beneficiando por uma decisão importante, que nesse caso aqui da história da água, por exemplo, que eram anos e anos de sofrimento, as pessoas com dificuldade, enfim, uma luta que parecia que era uma coisa difícil. E não era difícil, era uma questão de vontade política. Se mostrou tão simples. Era simples. Como eu acho que tem coisas simples aqui em Guarulhos, que podem ser resolvidas se o governo do estado der para Guarulhos a dimensão que Guarulhos tem. Então, por exemplo, não é aceitável você ter um metrô indo do centro de São Paulo até a entrada do aeroporto de Cumbica, né, que não chega no aeroporto, mas chega na ponta, vamos dizer assim, e você tem Pimentas e Bom Sucesso na sequência, que você podia, com 1 quilômetro a mais de monorrail, chegar naquela posição dos bairros grandes, e você não tem essa chance. A verdade é, se tivesse força na política e alguém do governo do estado que olhasse para Guarulhos com mais atenção, certamente teria mais facilidade. E por isso, a população de Guarulhos, na sua maioria, votou em mim, eu acho, como também na capital de São Paulo. Se dependesse de São Paulo na capital, nós ganhamos do Dória lá de 60 a 40. Lá o Bolsonaro também ganhou 60 a 40. Mas nós entramos nesse eleitorado. Na borda da capital, nos bairros periféricos, final da Zona Leste, final da Zona Norte, Zona Sul, muitos bairros nós fizemos 79%, 80% dos votos, né? Significa dizer o seguinte, existem dois jeitos de governar, dois jeitos de enxergar a vida. Ou você olha a vida de maneira mais individual, ou de maneira mais coletiva. Quem prefere, quem acha que deve ser um jeito mais individual, deve ter seu candidato. Nesse caso, era o Dória. E 1% achou a mais isso do que o outro lado. Mas eleição é assim, você tem que aprender a conviver com a democracia. Nem sempre você ganha, mas se você defender as suas ideias e não mudar o seu pensamento, na outra você ganha e assim vai se revezando, né? Não há, a vantagem da democracia é essa, não há punição eterna. Você depois vai ter outras chances de poder mudar os seus votos, enfim. Agora, é preciso compreender que o governo do estado está em débito com Guarulhos. Guarulhos é uma cidade muito grande, arrecada muito, tem uma população que sofre diariamente com o trânsito, enfim, com várias áreas, na saúde, e o governo do estado poderia fazer muito mais, né? E você vai dizer, por que não foi feito? Sim, não foi feito porque simplesmente, é claro que São Paulo, capital, como é muito grande, é muito forte, ela normalmente puxa os recursos para lá. E o ABC também é forte, também tem sua influência, acaba puxando para lá. E as cidades grandes, Campinas, enfim, vão puxando. Você tem que ter a força da política para produzir esse resultado. E aí, não tem como escapar da fala. Eu me lembro de ter vindo aqui em Guarulhos muitas vezes na campanha eleitoral do próprio Guti para disputa. Era uma cidade que estava nas páginas todo dia, em página criminal. Eu me lembro de jornais, todo dia, era Guarulhos metido em confusão criminal, problema... Enfim, foram 3 anos e pouco do governo do Guti que essa página virou. O que foi falado são outros assuntos. Tem problema? Claro que tem, porque toda cidade vai ter problema e nunca vai ter solução financeira para tudo que a gente quer. Mas assim mesmo eu acho que as pessoas não querem voltar à página para aquela página anterior da cidade. Pois é, eu tinha uma... Desculpa, eu sei que você está ansioso, mas ficou algum ressentimento da atuação do Alckmin, PSDB, durante a eleição? Não, de minha parte não, porque eu também não havia criado a expectativa. Quando o PSDB resolveu decidir lançar o Dória, aliás, eu digo... Ou seja, o senhor era a figura que tinha um certo compromisso, segundo eu entendo, não sei, eu posso estar errado, o senhor me corrige. Mas tinha o próprio Alckmin, o senhor era vice-governador. Não, mas assim, nós respeitamos. Por exemplo, havia um compromisso? Não havia. É por isso que as pessoas perguntam, você tem bronca do Dória? Porque os debates foram muito duros. Os debates do Brasil foram os de São Paulo. Como o Bolsonaro estava machucado e não teve debate praticamente de presidente da República atraente, onde eu ando no Brasil, todo mundo viu os debates de São Paulo. Os debates ficaram famosos, né? Os grandes embates, enfim. Foi uma eleição disputada. Claro. E nós chegamos a uma marca, eu tive 10 milhões e poucos mil votos. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, no Brasil só 5 pessoas tiveram 10 milhões de votos. O presidente Bolsonaro, o Haddad, o Ciro, o Dória e eu.
E os votos, por exemplo, que nós tivemos aqui em São Paulo, do ponto de vista do meu partido, nacionalmente nós ganhamos 3 governos estaduais, né? Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo. Somando os meus votos, dão 3 vezes os votos dos atuais governadores nesses estados. Quer dizer, São Paulo tem uma proporção tudo grande. Agora, o Dória, eu não o critico por ele ter a ambição, eu acho boa a ambição da pessoa querer ter outras tarefas. O meu problema com ele era o seguinte, ele havia prometido que cumpriria os 4 anos, para mim e para todos. Por isso nós o apoiamos ao prefeito. Porque ser prefeito de São Paulo é uma honra também, é uma honra, é uma cidade grande, cheia de dificuldades. O Mário Covas me dizia que foi a grande tarefa da vida dele, mais do que ser governador, foi ser prefeito de São Paulo. Então, quando ele me disse, Márcio, você tem a minha palavra, eu tenho minha palavra, eu dou minha palavra, dou em nome da minha família, que eu vou cumprir meus 4 anos, é claro que eu fiquei imaginando que isso era verdade. Porque na minha tratativa não tem 2 palavras, não tem meia palavra. O que eu falar é o que vai acontecer. Então, se eu não tenho convicção, eu não falo. Por isso, quando você usou a expressão, ele é pré-candidato a prefeito. Eu hoje avalio essa possibilidade, mas ainda não decidi 100%, porque, claro, eu sei que as pessoas em São Paulo estão precisando, né, de alguém que tenha pulso para governar a cidade, para alguém que saiba o que está fazendo. O Bruno, que é o atual prefeito, que foi eleito junto com o Dória, é um bom rapaz, ele vem de uma família de um grande e um querido amigo, que era o Mário Covas. Da sua região. Lá. Enfim, mas ele não consegue governar, porque o Dória não deixa. O Dória se mete na prefeitura de um jeito que ele não consegue se livrar. O Dória manda na prefeitura também. Então o Dória quer mandar no Estado, na prefeitura, e agora quer mandar na presidência da República. Quer dizer, então, se deixar, o Dória quer mandar em todo mundo. E eu não tenho nenhum problema com relação a isso, mas se depender de mim, meu voto ele não tem. Então, eu não consigo fazer as coisas assim, comandado. Eu acho que quando o eleitor vota em alguém, ele quer que a pessoa tenha o comando, né? E essa sensação que ficou na cidade, por isso essas avaliações muito baixas. E ao mesmo tempo, se você perguntar em São Paulo, quem é prefeito? Muita gente fala, peraí que eu vou me lembrar, não me lembro. Não é? As pessoas não se lembram quem é o prefeito, porque as pessoas votaram no Dória para ele cumprir 4 anos. E aí ele largou a prefeitura com 1 ano e pouco. E se tivesse hoje uma eleição de presidente, digamos que o Bolsonaro resolvesse renunciar, né, e tivesse uma eleição, o Dória vai renunciar ao governo para disputar a presidência. Porque ele não tem essa... Na verdade, a alma do Dória é uma alma... Questão de personalidade, questão de foro íntimo. Não, é fácil. Por exemplo, você é um jornalista experiente, trabalhou em todos os lugares do mundo. Então, quando você pode estar em qualquer televisão, em qualquer área, quem olhar para você vai perceber a experiência de uma carreira. Qual é a experiência que o Dória tem? É de produção de eventos. Ele é um grande produtor de eventos. E como é que são os eventos? Os eventos começam na sexta-feira e acabam no domingo. Geralmente são curtos, são feiras, eventos. Então, a alma dele é de evento. O que ele gosta? Ele gosta da campanha e depois ele quer outra campanha. É como se fosse um evento, que você tem o coquetel da entrada e o cafezinho na saída, mas não pode durar mais que 10 dias, 5 dias, porque vamos ser francos, se eu te convidar para um evento em Comandatuba para você ficar 1 ano, ninguém aguenta. É complicado. Entendeu? Então, assim, a alma dele é para isso. E, claro, com essa alma desse jeito, ele não quer ficar nos lugares. Ele quer ir para outros lugares. Só que há um detalhe. O voto do eleitor é um mandato. E ele é dado para você exercer 4 anos. Você não pode descumprir o que você combinou com o eleitor. Porque, sinceramente, você frustra as pessoas. Por isso que você leva as pessoas a ficarem sempre achando que a política não presta, que ninguém presta, que ninguém cumpre a palavra. Se depender de mim, não tem essa hipótese. Quer votar, vota. Não quer votar, não vota. Mas eu não vou descumprir minha palavra. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Vimos que as últimas eleições, de um tempo para cá, está sendo polarizada, né? Inclusive até com grande radicalismo. Ou o cara é direita ou é esquerda, pelo menos na linguagem popular. Né? O senhor acha do fato do senhor participar, ser integrante do PSB, que é um partido de esquerda, possa ter lhe atrapalhado de alguma maneira por causa dessa polarização? Como é que o senhor vê esse cenário aí desse fla-flu que a gente tanto no passado como no futuro, né? Exatamente. Primeiro que eu não acho que os partidos no Brasil tenham esse perfil de esquerda, direita. Classicamente falando, o que é a direita? A direita deve ser liberal economicamente.
ela deve dizer o seguinte: as pessoas devem, cada um, se virar por conta própria. E o Estado deve ser um Estado pequeno. Quanto mais enxuto, melhor. Essa é digamos, é a máxima do perfil à direita. O perfil à esquerda deve falar o seguinte: olha, como esse grupo individual tem muitas possibilidades maiores do que quem não tem, para equilibrar o jogo tem que ter um Estado mais forte. Então, essa seria classicamente isso. Agora eu pergunto, se você fosse de direita, você acha correto pegar dinheiro subsidiado do governo para comprar as suas coisas particulares, para você ter luxos e benefícios? É claro que não, isso não é papel da direita. Isso não é papel da direita. Quem é da direita deve providenciar a sua forma de ganhar dinheiro e não pegar recursos públicos. Eu vi um partido famoso, que hoje, agora está com essa história de que é o partido da direita, o Novo. Ele foi formado originalmente por vários apoios de pessoas que eram diretores de banco, portanto de bancos. A pergunta é, os bancos no Brasil precisam de mais dinheiro público? Logo os bancos que passaram a vida inteira usando... mais faturou, né? Pegavam no BNDES. É claro, eles não precisam de dinheiro público, eles já pegaram. Essa é a diferença. Então, assim, classicamente é isso. Agora, na minha visão, o que o eleitor percebe, a grosso modo, são os nomes mais famosos. Por exemplo, as pessoas não sabem direito o que quer dizer PSB, o meu partido. Não sabem direito o que é PSDB, PSD, porque as siglas são muito parecidas. Mas o que elas sabem é o seguinte: quem é Lula, elas sabem. Quem é Bolsonaro, agora elas sabem. E essa divisão elas conhecem. Portanto, e fica nisso, né? É isso. E o miolo é uma coisa meio pasteurizada, que tem tudo uma certa cara só. E como se destacar nesse ambiente? Veja bem, na minha visão, esses dois lados aqui, esses dois opostos, eles não são a maioria. Eles são a minoria. O problema é o seguinte: por exemplo, eu me considero uma pessoa de bom senso, pelo menos assim, eu não fico entrando em confusão, se eu puder. Então, se eu vejo você discutindo, se você for Lula e estiver brigando com ele aqui, que é Bolsonaro, e eu estiver aqui sentado num bar, eu não vou entrar no meio da confusão de vocês que se virem aí, eu vou para outro lado lá, entendeu? Eu vou ficar batendo boca com... Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas de bom senso, elas evitam se manifestar. E aí, como nós que eu falo, acabamos usando o dia inteiro isso, a gente acha que todo mundo está polarizado. Quem não está aqui se manifestando, na verdade, é o que não concorda com a polarização, que é a maioria. Uma vez o Maluf me falou, em São Paulo, havia uma campanha, acho que era o Covas, candidato a prefeito, Erundina. Então, ele andava assim na rua e tinha muito colante. Naquela época de carro, podia, né? Colante da Erundina, colante do Covas, colante não sei de Cafife. E aí o Maluf foi entrevistado e falou: mas, doutor Paulo, eu vejo muito colante por aí e não tem colante do senhor. Ele falou: filho, os meus são os que não tem colante de nada, são os meus. A maioria. Ou seja, eu acho que a maioria tem bom senso. Ela sabe que tem boas medidas que foram tomadas por um lado, tem boas medidas que foram tomadas pelo outro. Agora, eles também erram, porque eu não conheço ninguém que não erra. Então, ambos vão ter erros. E aí é uma questão da gente, pode demorar o tempo que for, mas nós temos que lutar para defender o que a gente acredita. Eu acredito que essa coisa da coisa com mais bom senso, ela vai prevalecer ao final. E acho também, aí, claro que você tem dois caminhos. Você acha que a coisa deve ficar mais liberal ou menos liberal? Veja, se eu morasse na Bélgica ou na Finlândia, eu talvez fosse liberal. Porque o mínimo, a população tem um mínimo que garante uma condição de viver. Essa questão já foi resolvida. Agora eu pergunto o seguinte a vocês, você que está me assistindo aí, você conhece alguma criança que tem paralisia cerebral? Ou que é cega? Ou que não tem como se locomover? A pergunta é a seguinte: essa criança tem a mesma chance se ela for pobre do que se ela não for pobre? É claro que não. É claro que não. Ou alguém ajuda a ela criar oportunidade, ou ela não vai ter oportunidade. As pessoas mais simples não conseguem ter as oportunidades. Quando nós entramos no governo, por exemplo, passado agora, onde eu fui vice-governador e secretário dessa pasta, entravam na USP, na Unicamp e na Unesp, entravam 75% das pessoas vindas de escolas particulares. Veja, eu não tenho nada contra a escola particular, pelo contrário, acho que tem que ter. Agora, é injusto que as pessoas das escolas públicas não consigam entrar.
Ah, mas não consegue entrar porque não passa no exame. Não, não é verdade. É porque é claro que quem teve a chance de poder ter uma base mais sólida, entra com mais facilidade. Mais Agora, qualidade, né? o problema é o seguinte, a moça que faz a limpeza aqui nessa sala, que ganha um salário mínimo, ela paga a mesma coisa que você paga, que eu pago, que ele paga, para existir a USP, a Unicamp e a Unesp, porque todos nós contribuímos com 1% do ICMS, de tudo que a gente compra, a gente contribui para existir. E será que o filho dela não tem que ter chance de poder entrar lá? Na minha visão, tem. O que acontece? No período que nós ficamos no governo, por exemplo, hoje, 60% de quem entra na USP, Unicamp e Unesp entra na rede pública. Uma mudança dessa já valeria um mandato. Uma mudança dessa. Então, eu luto para que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Eu sei que depois, com o tempo, elas vão se distinguir pela sua capacidade, enfim. Mas é o que eu acredito. O senhor não se rotula, então, como de esquerda, direita? Não, é claro que, em tese, os partidos que estão nessa faixa estariam de centro para a esquerda, né? Mas eu diria que eu sou dentro da esquerda o mais direita possível, né? Eu quero saber seus planos, não é? O senhor é um homem público, um político por excelência, não é? Começou como talvez vereador, prefeito, movimento estudantil, na verdade. Movimento estudantil, e hoje chegou ao cargo de governador do estado. Sim. Quais são os seus planos? E como é que Guarulhos se insere nele? Eu tenho a impressão que Guarulhos é algo que se envolve na região metropolitana de uma cidade importante como São Paulo, não é? Sim. O prefeito de São Paulo nos interessa também, claro. de conhecer, de saber. Quais são os seus planos? O senhor realmente confirma o seu desejo de ser candidato, de ser prefeito de São Paulo? Olha, eu estou repetindo, eu já fui prefeito e, portanto, normalmente não era a tarefa que eu tinha planejado. Eu tinha planejado me eleger governador. E se eu fosse governador, eu não poderia ser candidato à reeleição, porque já tinha sido reeleito. Então, eu só poderia ficar 4 anos. Mas a tarefa que existe, a eleição do ano que vem, que vai dividir o Brasil, que vai chamar a atenção do Brasil, que vai meio que criar como é que vai acontecer em 22, que é a eleição de presidente da República, de governador, vai ser a eleição de São Paulo. Ela chama muita atenção. Por exemplo, na eleição onde o Dória se elegeu prefeito, ele não só se elegeu prefeito, mas como você sabe aqui, em muitos lugares, a pessoa liga a televisão, por exemplo, o rádio, e ouve a propaganda de lá. De São Paulo. Pois é. Então ela influencia, não é? E naturalmente, Tem ruas aqui claro, que são de São Paulo, e metade está em São Paulo, metade em Guarulhos. Então, não há uma única pesquisa feita hoje em São Paulo a cidade que não me coloque em primeiro ou em segundo lugar. Às vezes, um pouco mais em segundo, quando tem nomes de televisão. Porque os nomes de televisão, eles não... você nunca sabe se eles são candidatos ou não são. Porque a pessoa fala, e se o Datena for? E se o Luciano Huck for? E se a Xuxa for? Bom, se o Silvio Santos for, pode ser que mude. Mas no mundo da política hoje, em todas as pesquisas, eu sou o primeiro colocado ou o segundo. Então, por vezes, você faz aquilo que a convocação te chama, que é o que nesse instante está caminhando para isso. E isso certamente ajudará, porque você vai falar, mas o que tem que ver, por exemplo, Guarulhos com isso? Tem muito. Primeiro, porque muitos daqui trabalham lá, e vice-versa, né? Mas segundo, porque, por exemplo, eu fui prefeito de uma cidade metropolitana, que é São Vicente, que era vizinha de Santos, que era a principal cidade. O que eu fiz? Fiz uma parceria, por exemplo, com o prefeito de Santos, e nós dependíamos menos do governo do estado, porque muitas coisas nós conseguimos fazer em conjunto, e em conjunto resolvemos problemas históricos, né, como trânsito, transporte, mobilidade, enfim. Então é claro que um prefeito que tenha trânsito dos dois lados, e no caso de São Paulo em especial, eu tenho certeza, por exemplo, que muita gente acaba usando a saúde dos dois lados. Né? A saúde não tem esse limite. Você é do SUS, você pode ser atendido aqui ou lá. Se o hospital estiver bom ali, você vai lá, enfim. Muitas bordas acabam sendo comum aos dois lados. E sem contar isso, eu estava dizendo a vocês, vou falar porque é engraçado, muita gente na imprensa brasileira não sabe desse assunto. Quem já ouviu falar sobre o grande gasto que foi feito ao longo da história da despoluição do rio Tietê e do rio Pinheiros? Há décadas. Até que o Dória agora falou que vai fazer ali 2 piscinas olímpicas, e vai ter natação e tal, que ninguém acha que é possível fazer. Agora, o que as pessoas não sabiam era o seguinte,
São Paulo, ao longo dos anos, foi gastando milhões de reais fazendo limpeza, enfim, na capital. E, de fato, melhorou muito a quantidade de detritos jogados. Mas havia um problema. O trecho de Guarulhos tinha zero, ou muito próximo de zero. Então, veja como é uma conta burra. É uma conta burra. Eu pego um litro de água limpa, pura, comprada, sei lá, no supermercado, e descarrego aqui numa jarra, mas antes de passar pela jarra, eu coloco um filtro cheio de sujeira. Mesmo a água sendo limpa, ela vai cair aqui e vai cair suja aqui embaixo, ela vai estar contaminada. Ou seja, não era lógico ter feito o que foi feito. O lógico era ter feito a arrumação da poluição de lá para cá. Claro, claro. Outra coisa, essa colocação de que Guarulhos é responsável pela poluição do Tietê, porque joga 90% do seu esgoto in natura no rio Tietê. Então, a cidade, de uma certa forma, se ressente disso, porque é colocada como a grande responsável, como se São Paulo não jogasse nada no rio. Não, mas o mais grave não é isso, né, mano? De quem é a obrigação? Porque isso é a obrigação da prefeitura? Não é. Não, tem que ser do governo do Estado. É claro. É do governo do Estado, é do governo federal, porque as indústrias daqui pagam impostos para o governo do Estado, para o governo federal. Então, assim, se você tivesse... Aí nós, no período curto que ficamos ali, no governo do Estado, assinamos com o prefeito Guti o acordo, e agora Guarulhos não só vai ter 100% de água nas torneiras, que é inacreditável, uma cidade desse porte, colada em São Paulo, tinha rodízio de água, século XXI. A rodízio já não tem mais nem em churrascaria, né? Já não tem mais, já é difícil hoje encontrar. Rodízio de água é um negócio inacreditável, pois tinha rodízio aqui em Guarulhos. Bem, e o mais grave, as pessoas cobravam a água, cobravam o esgoto, mas não tinha esgoto, nenhum esgoto. Então isso evidentemente impacta na saúde pública, etc, etc. Agora vai ter água e vai ter esgoto. E nesse ponto eu quero aqui agradecer ao governador Dória, porque ele cortou 90% daquilo que nós deixamos lá em andamento. Mas dos 10% que ele deixou, um pedaço foi o acordo aqui feito com Guarulhos. E isso ele está de parabéns, eu quero cumprimentá-lo, porque no fundo não precisa fazer uma coisa contrária. Tem gente, até em Guarulhos, que as pessoas quando são muito ricas, sinceramente ela está pouco se lixando para isso. Essa que é a verdade. A pessoa é muito rica. Ela vai lá, ela quer saber se tem esgoto em Guarulhos, se tem creche, não sei o que lá. Então, uma pessoa que tem uma condição financeira muito superior, ela não está interessada, ela não sabe que isso deságua numa criança com doença que vai depois precisar do posto de saúde, que não vai ter o remédio, entendeu? E é por isso que eu digo, as definições da vida da gente, as escolhas da gente têm consequências. Se você faz a opção para governar o seu estado, ou o seu país, ou a sua cidade, numa pessoa muito rica, não vá querer que ela vá ter o pensamento que você tem. Simplesmente porque ela não sabe onde é que está, como é que anda de ônibus, ela não sabe, ela não tem noção, é isso. Governador, para finalizar, já recebemos um sinalzinho ali de 1 minuto, queria que o senhor fosse até breve na resposta, mas é um assunto que está ocupando aí as páginas dos jornais, inclusive a Câmara Municipal aqui de Guarulhos. O senhor falou muito bem da Sabesp. Eu vou aqui citar o Rodoanel, que as obras pararam, a AME, que o senhor deixou preparada, que também já caiu, já não tem mais previsão, e agora falando no fechamento da FURP aqui na cidade. O senhor acha que isso pode ter uma pitada política, ou era necessário mesmo, ou são necessárias todas essas paralisações aqui na cidade de Guarulhos? Olha, tem boca de jacaré, tem casca de jacaré, tem pé de jacaré, tem rabo de jacaré? E não é jacaré? É jacaré. É jacaré. Ou seja, você esqueceu de dizer no metrô. O metrô para em Tucuruvi e não chega em Guarulhos. É jacaré. O plano do metrô para na Penha, não chega em Guarulhos. Esse é um trem, não é exatamente metrô, mas chega até o aeroporto para resolver problema de quem viaja, de quem usa, de quem acessa o aeroporto. Guarulhos praticamente foi esquecida nesse aspecto. Quer dizer, não nos serve essa estação de trem com bica. Não nos serve. Então, o que o meu colega Sérgio Lessa quer dizer, que ficou, como é que ficou? Ficou um espinhozinho no coração do PSDB com reverência a Guarulhos. Porque foi uma cidade que 16 anos ficou nas mãos do PT. Sim. Não é? Agora... Mas a dívida do PSDB, a gente já vem conversando há tempos, com Guarulhos ela é antiga. Né? O que eu posso dizer é o seguinte, quem governa
aliás, é uma crítica que eu faço ao próprio Bolsonaro, né? E, claro, faço ao Dória também. Quando você ganha uma eleição, você tem que governar para todos, para aqueles que você votar em você e para os que não votaram. Você não é mais o prefeito de um lado ou do outro lado, você é prefeito de todos e você é o governador de todos. Agora, se o governador ou se um presidente acha que vão dobrar a população de Guarulhos, quebrando a espinha, que vão fazer isso dizendo o seguinte, você se acovarde, que eu vou te enquadrar pelo dinheiro, eles vão se estrepar. Por uma razão, toda a população que tem espinha, que tem caráter, ela não muda. Eu sou de uma cidade que, à época, o Maluf era governador e o prefeito era contra o Maluf. E ele, naquela época da prorrogação do mandato, ele não renunciou. A eleição seguinte veio, o Maluf perdeu de novo lá. Não tem conversa. Se a população tem um perfil, ela vai manter o perfil de resistência. Eu acho que as pessoas elas não acham que assim, você me convence no convencimento, eu vou para qualquer lugar. Agora, na força, você não me arrasta para lugar nenhum. É isso. Tá certo. Quero agradecer, então, a presença do ex-governador Márcio França. Muito obrigado mesmo. Uma honra para a gente. Muito obrigado. A primeira entrevista, prazer em revê-lo, viu? A primeira entrevista depois da eleição. Vai ser exclusividade para a gente. E as portas estão sempre abertas aí. E vamos fazer o compromisso. Se por acaso eu for candidato, né, a prefeito, eu volto aqui antes para poder fazer também a primeira aqui como candidato. Boa, né? Tá bom? Boa. Obrigado. Combinado, então. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Amanhã voltamos aqui exatamente ao meio-dia, sempre ao vivo, falando de Guarulhos para Guarulhos. Né? Muito obrigado e até lá.